Shalom, bem-vindo a mais essa aula do nosso canal Caminho Bíblico. Estamos fazendo um estudo dos Evangelhos e hoje nós vamos ler Mateus 9, do versículo 14 ao 17, Marcos 2, do versículo 18 ao 22 e Lucas 5, do versículo 33 ao 39, fazendo uma leitura unificada. Hoje nós vamos ver aí o que Jesus tem a dizer sobre tradições religiosas. Então o texto diz o seguinte: os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Então vieram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e fazemos orações, mas os teus discípulos não jejuam, mas comem e bebem? Respondeu-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado, e então naqueles dias haverão de jejuar. E ele também citou uma parábola a eles: nenhum homem põe um pedaço de pano novo sobre uma roupa velha. Do contrário, o remendo novo rasga a ambos. Faz-se pior o rasgo, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Também nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser posto em odres sem uso, e assim ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, Jesus começa a falar aqui sobre essa questão de jejum, né? Ele vai falar outras vezes sobre esse assunto, mas é interessante aqui esse debate, né, entre Jesus e os discípulos de João, porque a gente percebe que existia uma tradição entre os discípulos de João de jejuar também. A tradição dos discípulos dos fariseus a gente conhece. Isso está inclusive documentado, bem documentado em Flávio Josefo, e eles faziam os jejuns deles nos dias de segunda-feira e quinta-feira. E interessante é que existe uma instrução no Didaquê, não sei se eu já falei com vocês sobre isso, mas o Didaquê é um escrito pós-apostólico, provavelmente escrito já no final do primeiro século, e que reúne as principais doutrinas, né, que a igreja de então observava. Então, é basicamente um manual para as pessoas que querem se converter à fé cristã. E aí, é muito interessante porque a gente percebe que os elementos básicos da fé estão todos lá e que muita coisa que veio depois, que a gente considera como acréscimo, não está lá, né? Mas uma coisa que é interessante que está lá é que eles dizem assim: quando vocês forem jejuar, não jejuem no dia dos hipócritas, que era segunda e quinta-feira. Então ele fala assim: vocês devem jejuar às quartas e sextas. E o que o texto está querendo dizer com isso? É que os fariseus, eles jejuavam nos dias de segunda e quinta. Então a instrução que se dava é: não jejuem no mesmo dia que eles, para não acharem que vocês estão seguindo as mesmas tradições deles. É interessante isso, né? Então, assim, as tradições dos discípulos de João nós não sabemos qual era. Nós não sabemos que dias eles tinham para jejuar, mas percebemos que era algo constante, né? Eles tinham isso como algo tradicional mesmo. Eles faziam sempre jejuns e orações. E aí, nem são os fariseus que vêm interpelar Jesus, mas são os discípulos de João, né? E um fato aqui que a gente percebe que novamente vai acontecer mais vezes é que os discípulos de João vêm questionar Jesus sobre algumas coisas de vez em quando. Detalhe: João já tinha sido preso, né? Então os discípulos de João estavam meio perdidos sem saber o que fazer. E nesse ponto específico aqui, os discípulos de João estão questionando Jesus sobre uma tradição que eles receberam de João e eles querem fazer uma comparação, né, com aquilo que Jesus estava seguindo. E cá entre nós, se a gente for analisar bem de pertinho aí, que é o que a gente está fazendo aqui, o modo como Jesus agia e o que ele ensinava aos seus discípulos, em muitos momentos, não eram poucos, Jesus estava inovando, né? Jesus estava divergindo das tradições. Veja que eu não estou falando de inovação em termos de doutrina. Eu não estou falando que Jesus está trazendo uma doutrina completamente nova, né? Ou algo que até ferisse a fé judaica de então. Mas Jesus está, em muitos momentos, transgredindo a tradição, né? E aí, por tradição aqui, você tem que entender
especialmente falando de fariseus, a tradição aqui dos fariseus tem a ver com a interpretação que eles faziam e as instruções que eles davam ao povo para que fosse observado corretamente as escrituras, né? E Jesus muitas vezes corrobora, né? Não se incomoda com o que eles ensinavam, mas em muitas situações sim. Em muitas situações ele batia de frente com algumas tradições que estavam estabelecidas. Então o questionamento que eles vêm fazer a Jesus é: por que nós, os fariseus, jejuamos com frequência e fazemos orações, mas os teus discípulos não jejuam, mas comem e bebem? Então, por que vocês não estão seguindo as mesmas tradições que nós, entre aspas, o restante dos judeus, né? E perceba que quando eles falam sobre orações, não significa dizer que Jesus e os discípulos não oravam, né? Claro que eles oravam constantemente, mas eu acho, e aí aqui eu posso até estar errado nisso aqui, mas eu tenho a impressão de que quando eles falam sobre fazer orações, eles estão se referindo às recitações que a tradição judaica tinha. Deixa eu até te falar uma coisa sobre isso. Na prática, essa distinção não existe muito, mas a gente percebe que existe, na prática da oração, uma distinção entre aquilo que é oração conversa e oração reza. O que a gente chama de reza? Inclusive em inglês, não sei se você vai achar a palavra equivalente a isso, por exemplo, assim como no grego e no hebraico. A reza e oração são sinônimos. Mas na nossa linguagem, a gente faz uma distinção. Então, o que é uma reza? Uma reza é uma oração previamente determinada que você repete, né? Então, por isso que eu falo de recitação. É a mesma coisa de você pegar um salmo e orar um salmo. Na verdade, o que você está fazendo é rezar. Você está pegando aquele salmo e repetindo, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está fazendo uma reza. É uma repetição, é uma recitação de uma oração que não é sua, ou que pode até ser sua, mas que você está repetindo constantemente. Ela é uma oração estabelecida, né? Vamos chamar assim, uma oração rigidamente estabelecida. Quando você faz uma oração inclusive é sinônimo de conversa, né? De frase. Então, quando você faz uma oração, você faz uma coisa livre. Então, é uma coisa que vem de você. Você está inventando aquela conversa na hora, né? Então, essa assim, isso, como eu disse, isso não é oficial, mas eu estou dizendo a você aqui que existe uma distinção entre essas duas coisas, né? A forma como a gente ora e a forma como a gente reza. Os judeus faziam a mesma coisa, tá? Eles tanto faziam as suas orações espontâneas, né? Por exemplo, ia pedir alguma coisa. Obviamente era uma oração espontânea: "Ô Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou passando fome, tem um cara aqui me enchendo a paciência, eu estou doente." Eram orações, né? Súplicas, ações de graças. Agora, existiam as recitações ou rezas que os judeus já tinham naquela época. Então, vou dar um exemplo, eu não vou falar certinho, tá? Porque eu não tenho isso decorado. Mas, digamos, quando ele se levantava, ele fazia a oração: "Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que me concedeste o sol", e não sei o quê. Eles tinham essas orações, né? A oração para acordar, a oração para comer, a oração para dormir. Eles tinham oração até para ir no banheiro. Isso, inclusive, está preservado na tradição judaica até hoje. Então, eu tenho a impressão que quando os discípulos de João fazem esse questionamento a Jesus, eles não estão falando assim: "Ah, a gente não tem visto os seus discípulos orando, vocês não estão orando." Jesus orava o tempo todo, a gente já viu isso, né? Tudo bem que ele fazia isso meio que em secreto, mas ele orava o tempo todo. Certamente os seus discípulos oravam também. Mas eu tenho a impressão de que é a isso que eles estão se referindo. Eles falam assim: "Olha, vocês não estão fazendo as mesmas rezas que a gente utiliza no dia a dia", né? E aparentemente isso não acontecia. E quando a gente vê documentos como o Didaquê, que eu comentei agora há pouco, e outras instruções apostólicas, ou melhor, pós-apostólicas, né, que vieram depois do período dos apóstolos, a gente realmente não encontra muita referência a isso. A gente não encontra nem referência à prática das orações que os judeus faziam, nem referência a uma nova prática de oração e nem uma referência a uma adaptação, porque também podia acontecer isso, né? Eles podiam pegar as orações judaicas e fazer uma adaptação para a realidade cristã. E a gente não tem essa informação. Então, aparentemente, eu não estou dizendo isso como fato verdadeiro, mas eu acho, me parece, que
as rezas não fizeram parte da tradição cristã, pelo menos não na tradição cristã inicial, né? Jesus ensinou que as pessoas orassem de forma espontânea a Deus, né? E inclusive muitas tradições, a protestante, por exemplo, não guarda muito isso. Embora que existem sim algumas tradições protestantes que têm os livrinhos de oração, né? A igreja anglicana tem isso e tudo, mas não ficou uma prática disseminada para todas as vertentes cristãs, né? Então, eles falam sobre as orações e comentam sobre a questão de que eles comem e bebem. E, inclusive, Jesus vai ser acusado, né? Não por eles, mas posteriormente, provavelmente pelos fariseus, ele vai ser acusado de ser um beberrão e de ser um comilão, porque Jesus só vivia em festa, né? Participando de jantares, de almoços, e ninguém via Jesus jejuando, né? Mas ele jejuava, não se iluda, ele jejuava. Mas, de qualquer modo, essa acusação que estão fazendo aqui contra os discípulos de Jesus, vocês vivem comendo e bebendo, não jejuam nunca, como se isso fosse um sinônimo de santificação, de santidade, né? E a gente já começa a perceber que não é bem assim, né? Mas Jesus vai explicar melhor essa questão aqui do jejum na resposta dele. Então ele vai dizer o seguinte: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Olha que interessante. Jesus associa o fato de fazer jejum a estar de luto, né? E a gente percebe que lá no Antigo Testamento, a associação que se faz a jejum é justamente a calamidade, a tristeza. Quando alguém queria demonstrar humilhação diante de Deus, né? Quando tinha, por exemplo, aqueles jejuns nacionais, o rei decretava: olha, a partir de hoje todo mundo vai fazer jejum, vestir roupa de saco, aquela coisa toda, né? Então, realmente, o jejum ele sempre foi associado a uma aflição de alma, né? A uma tristeza da pessoa. E isso podia ser relacionado a uma tristeza de uma situação na vida, sei lá, por exemplo, Davi, né? O filho dele adoeceu lá e ele foi jejuar para clamar a Deus, né? Se humilhar diante de Deus na sua tristeza. E quando foram avisar que o filho tinha morrido, até temeram. Eu falei: rapaz, se ele está jejuando esse tempo todo esperando que o filho fique bom, agora que a gente dizendo que o filho morreu, ele vai prosseguir nesse jejum quanto tempo? Ele vai morrer. E aí ele tem até uma atitude diferente, né? Ele fala: bom, não tem jeito, o Senhor levou. E aí ele acaba mudando de atitude, né? Você não teve jeito. Eu clamei, o Senhor não deu, o que eu vou fazer? Mas realmente o povo estava certo, porque normalmente as pessoas em situações de perda, né, e tudo mais, eles jejuavam. Então, Jesus coloca aqui, associa isso realmente a um abatimento de alma, a um entristecimento, e inclusive associando a seguinte situação: enquanto eles têm consigo o noivo, quem é o noivo? É ele, né? Enquanto o noivo está com eles não podem jejuar, porque eles vão se entristecer com o quê? Né? O que vai causar tristeza a eles? O que vai causar aflição de alma, contrição, se o noivo está com eles? Se o Messias está aqui e eles estão vivendo junto com o Messias, comendo junto com o Messias, aprendendo do Messias, não tem motivo. Agora ele diz assim: mas dias virão em que lhes será tirado o noivo. Ou seja, o noivo vai embora. Então, naqueles dias, aí sim, eles vão jejuar, né? Então, quando Jesus não estivesse mais entre eles, a situação dos discípulos mudaria, né? E eles começariam, então, a passar a jejuar. Então, a gente percebe que, primeiro, tem gente por aí que ensina e que acredita que o jejum é uma prática do Antigo Testamento. Errado. Jejum é uma prática da fé em Deus. Seja ela hebraica, lá nos tempos passados, seja ela judaica, né, com essa religião que se formou com o povo que voltou do cativeiro, seja ela cristã. É uma expressão legítima. E, inclusive, o próprio Jesus diz: olha, quando o noivo for tirado do meio deles, eles vão jejuar. E como eu comentei com vocês, o próprio Didaquê, que é uma tradição do final do primeiro século, falava sobre jejum. Então, não caiam nessa história, tá bom? Essa tradição judaica do jejum chegou até nós e ela não é
algo que a gente deva considerar como algo da velha aliança, que a gente tem que deixar para lá. Não é verdade. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jesus... Olha a diferença que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, hoje eu estou com os discípulos. Para que eles vão jejuar? Não precisam. Agora, amanhã eu não estarei mais entre eles. Então aí, nesses dias, eles vão jejuar. Percebe como Jesus está mostrando que a realidade dos discípulos mudaria? E é uma coisa que eu quero que você tenha muito em mente em muitas coisas que a gente vai ler aqui na história de Jesus, porque enquanto Jesus estava na terra, era uma coisa. Quando Jesus partiu, mudou. Então tem gente, por exemplo, que não entende, só para dar um exemplo, a relação de Jesus com Deus Pai. Enquanto Jesus estava na terra, Jesus disse coisas como, o Pai é maior do que eu não faço nada sem o Pai me mandar, só o Pai sabe o dia, eu não sei. Jesus na terra. Quando Jesus ressuscita, a coisa muda de figura. Jesus se assenta no trono com Deus. Jesus revela o Apocalipse, por exemplo, né? Então, isso é só para dar um exemplo, mas existem outros e a gente vai tratar desses assuntos ao longo do nosso estudo para vocês terem essa noção. A gente tem que tomar o cuidado de ler algumas coisas aqui nos evangelhos e entender que aquela mensagem que está sendo dada por Jesus aos apóstolos era uma mensagem para aquele momento, que muitas vezes ela vai sofrer uma pequena alteração depois. Então, Jesus está dizendo aqui de forma clara, enquanto eu estou na terra não há jejum. Beleza? Então, se nós estivéssemos aqui debatendo o assunto e Jesus ainda estivesse entre nós, eu ia dizer a vocês, não precisa jejuar. Para que você vai jejuar? Jesus está aqui. A mesma coisa de dizer, quando Jesus voltar, quando vier o reino, né? Jesus vier para reinar, a gente vai precisar jejuar? Não. A gente não vai precisar nem orar. Né? Ele vai estar ali. Agora, no momento que Jesus não está mais aqui, presente fisicamente, ele está em espírito, óbvio, mas não estando presente, precisamos jejuar? Precisamos. E o próprio Jesus disse que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. O próprio Jesus ratifica, né, a necessidade do jejum. Bom, e aí ele cita uma parábola. Essa é a primeira parábola que a gente vai ouvir de Jesus, né? Está ouvindo de Jesus. E só para você já saber, porque Jesus vai falar muito sobre parábola, o que é uma parábola? A parábola é uma comparação, é exatamente isso que significa parábola. É uma comparação, é chocar duas ideias, dois exemplos, né? Então, é exatamente o que Jesus faz. Jesus, para falar de coisas espirituais, Jesus usa exemplos da terra. Então, ele vai comparar, por exemplo, o reino dos céus a uma mulher que botou fermento na massa e o fermento foi aumentando, daqui a pouco tomou a massa toda. Jesus está querendo dizer com isso, né? Jesus está comparando a disseminação do reino de Deus na terra com o fermento que a mulher usa. Então, todas as parábolas de Jesus têm a ver com isso, com comparações, né, que ele vai fazer entre coisas triviais que a gente está acostumado a ouvir, ou que até, melhor dizendo, as pessoas que ouviram ele lá naqueles dias estavam acostumadas a ouvir, porque algumas a gente não está muito hoje em dia, e elas entenderiam de cara o que ele está falando, né? Entenderiam a mulher que perde a moeda em casa e passa o dia todo procurando, porque isso era comum, né? Então, e é comum até hoje, na verdade, né? Hoje em dia a gente usa até pouca moeda, né? O comércio vive desesperado aí precisando de moeda e a gente não tem. A gente usa muito pouco, mas quando usava, perdia a moeda o tempo todo, né? Então, Jesus vai usar muito essas comparações. E aí ele faz a seguinte comparação. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo sobre uma roupa velha. Do contrário, o remendo novo rasga ambos, faz-se pior o rasgo e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Vamos lá. Eu não sou... eu não sei costurar, né? Assim, sei teoricamente, mas eu não sei de verdade costurar. Mas eu sei que quando a roupa fica velha, e eu inclusive dormi hoje com uma blusa bem velha, qualquer coisinha ela rasga, né? Se eu de repente quiser tapar o buraco da minha blusa pegando um pano novo e colocando ali, não vai adiantar nada. Porque na hora que eu passar a linha, o pano velho que já está desgastado, ele vai começar a abrir. Então, vai estragar, não vai adiantar, né? E aí, olha a comparação que Jesus está fazendo. A pessoa entendia isso, né? Até talvez no sentido de dizer assim, ó, quem é
o abestalhado que na hora de consertar uma roupa velha bota um remendo novo. Aí o pessoal, é mesmo, que loucura, né? Estavam acostumados com a situação. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus vai estar falando da mesma coisa aqui, tá? Nas duas comparações que ele faz, ele está falando da mesma coisa. Eu vou separar aqui, tá? Para ficar mais claro cada uma delas, mas ele está falando a mesma coisa. Então, quando ele diz que um remendo novo colocado num pano velho rasga os dois panos, ou seja, estraga os dois, não funciona, o que Jesus está querendo dizer é, e aí lembre-se, qual é o assunto? Jejum. Qual foi o questionamento? Por que vocês não jejuam igual a tradição dos fariseus, de João? A de João é até mais recente, né? Eu acho que João talvez tenha seguido a mesma tradição, mas a gente não tem certeza, né? Mas enfim, havia uma tradição estabelecida. E o questionamento é, por que Jesus não segue a tradição? E Jesus fala, olha, no momento não dá para seguir essa tradição. Talvez depois eles sigam, mas na hora não dá. Aí Jesus agora faz uma coisa um pouco mais a fundo. Fala assim, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu estou trazendo um pano novo. E vocês estão vivendo no pano velho. E sinceramente, o pano novo que eu estou trazendo não dá para remendar no pano velho. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando de remendar. Jesus está dizendo que aquilo que ele está trazendo não pode ser colocado sobre aquilo que já existe. Não vai funcionar aquilo que Jesus está trazendo ser encaixado naquilo que já existe. Então, o que é que Jesus está trazendo? É a doutrina dele. É a doutrina do reino. E ele está dizendo que a roupa velha é o judaísmo, é a tradição farisaica, né? E ele está dizendo que não é possível adaptar aquilo que ele está trazendo dentro desse contexto. Então, dito de outra forma, o que eu estou dizendo é, Jesus está dizendo que ele está trazendo coisas novas que precisam substituir aquilo que está lá posto. Não pode ser adaptado. Não tem como pegar o ensino de Jesus, a doutrina de Jesus, e pegar a doutrina farisaica e tentar fazer um casamento de forma que eles funcionem juntos. É isso que Jesus está falando. E por mais que talvez para alguns isso soe estranho, principalmente para aqueles que têm talvez uma tradição mais judaizada, né? Ou que de repente estão vivendo a fé cristã dentro de uma estrutura e dentro de uma ideia mais judaica, inclusive, até diga-se de passagem, os chamados judeus messiânicos, porque na verdade existem várias vertentes, mas a vertente mais comum ou mais tradicional do judaísmo messiânico moderno, eles entendem isso. Tanto é que eu particularmente tenho lido muito sobre esse assunto, tenho me interessado muito em ir lá nas origens, né, da fé judaica para entender até um pouco mais as coisas que Jesus falou, o porquê dos embates de Jesus com os fariseus. É muito interessante esse tipo de abordagem, de entendimento. E os próprios messiânicos dizem o seguinte, olha, tem muita coisa interessante para você entender no Talmud, por exemplo. Tem muita coisa legal, vale a pena você pegar o Talmud e ler, e você entender como era o pensamento judaico desde o século I até o meados da Idade Média. Agora, isso quem faz esse alerta é o próprio judeu messiânico. Agora, tenha o cuidado de distinguir aquilo que você crê daquilo que eles creem. Porque tem muita coisa que eles falam lá que vai completamente de encontro ao que a gente prega. Então, só para vocês terem a noção, eu já comentei isso anteriormente, a tradição farisaica instituiu na sinagoga, isso depois de Jesus, né, depois da vinda de Jesus, instituiu na sinagoga que deveria se fazer uma oração, né? Na verdade isso já existia a oração das bênçãos, então eles faziam uma oração falando várias bênçãos, né? E eles incluíram no meio das bênçãos uma maldição. Eles incluíram a maldição de que todos aqueles que crescem em Jesus eram malditos e que Jesus era maldito. Eles não usavam o nome Jesus, mas eles usavam uma coisa assim um pouco velada, mas todo mundo sabia do que estava se falando, né? Se não me engano, isso se chamou a 13ª bênção. E aí o que aconteceu? O cara que era judeu, que era frequentador da sinagoga, que não via problema nenhum nisso, que estava aprendendo ali, normal, ele era judeu. A diferença é que ele cria em Jesus. De repente, a sinagoga diz, a partir de hoje vocês têm que fazer a oração para amaldiçoar Jesus e todo mundo que segue Jesus. O que o judeu fez? Agora ficou difícil.
A gente não pode ir mais para a sinagoga. Tem uma passagem que a gente ainda vai ler, que é a história do cego, né, que Jesus cura, e ele sai dizendo para todo mundo que Jesus tinha curado ele e tal. Aí os líderes, né, da sinagoga chamam ele e começam a interrogar ele. Mas como é isso? Quem foi que fez isso? Esse homem curou você no sábado? Esse homem não pode ser de Deus, não sei o que, não sei o que. Aí ele começa a interpelar os caras. Mas vocês que são os mestres da lei não entendem isso? Eu é que vou entender? Eu não sei o tanto quanto vocês sabem. Vocês é que deviam responder. Aí a Bíblia diz que eles expulsam o homem da sinagoga. E o texto de João ainda diz assim: os fariseus tinham já dito que todos aqueles que dissessem que Jesus era o Messias, que eles iam ser expulsos da sinagoga. Olha aí, a semente já estava plantada lá, né? E quando chegou mais para frente, quando a fé cristã começou a se disseminar bastante entre o povo judeu, eles acabaram fazendo isso, né? Então, o que Jesus está dizendo é: o que ele traz vai causar choque mesmo, o que ele traz vai causar mudanças mesmo, e é preciso que o povo tivesse consciência disso. Era preciso que principalmente as autoridades judaicas tivessem consciência de que, sendo ele o Messias, ele tinha a prerrogativa de mudar as coisas. E se isso parece estranho a você, deixa eu te dizer que lá no Talmud, que eu acabei de falar, na tradição judaica antiga, sabe o que os rabinos ensinavam? Eles diziam o seguinte, que quando o Messias viesse, o Messias ia explicar a lei de uma forma que eles ainda não tinham compreendido e que muita coisa ia mudar. E veja que eles não diziam isso no sentido, ele vai dizer que a gente tem que adorar outros deuses. Nada disso, pelo amor de Deus. Mas eles diziam que existiam coisas que quando o Messias viesse, não ia mais precisar acontecer. Então, embora isso não fosse geral, nem todo mundo concordasse com isso, mas um grupo de rabinos interpretava até mesmo dizendo o seguinte, olha, inclusive, quando o Messias vier, não vai mais precisar de sacrifícios. Porque o Messias vem para redimir definitivamente o povo de Israel. Então a gente não vai precisar mais fazer sacrifícios. Aí tinha uns que falavam, faz sentido, mas talvez ainda existam sacrifícios de gratidão. Talvez a gente ainda possa ir diante de Deus, por exemplo, levando as colheitas, fazendo as ofertas de libação que eles faziam com vinho, né? Então eles ficavam no meio termo, enquanto outros diziam, não, isso nunca vai acabar, a lei é a lei, ela está estabelecida e tal. Mas veja que lá no passado, antes de Jesus vir, já se tinha essa mentalidade. E é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o que eu trago não dá para ser encaixado simplesmente. Ele vai transformar, né? E aí ele muda. Inclusive, antes disso, ele ainda diz assim, o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha, né? Então, veja que eu até penso, esse é um pensamento meu, uma leitura minha, eu penso que Jesus não está nem condenando completamente a tradição judaica. Tanto é que ele vivia muitas coisas dessa tradição judaica e a igreja cristã também viveu, a igreja cristã judaica, e até aquela que não era judaica, até a igreja gentia também, até certo ponto, seguia algumas tradições, né, do judaísmo. Então Jesus não está dizendo necessariamente que ela era ruim ou errada, mas que a vinda dele ia causar mudanças, né, e que não ia combinar com o que o judaísmo pensava na época. Então, por exemplo, o judaísmo, vou dar um exemplo a mais aqui. O judaísmo pensava o seguinte, a fé, a graça de Deus, a revelação de Deus, ela foi dada aos judeus, ao povo de Deus, ao povo de Israel. E o que sobrava para os gentios? Nada, sobrava nada. Deus não se importava com gentios. E se um gentio quisesse vir para debaixo da graça de Deus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que virar judeu, ele tinha que se converter. Tanto é que aquele povo intermediário que estava próximo, né, que cultuava, que estava na sinagoga, mas não era judeu, eles estavam no meio termo ali que alguns grupos farisaicos falavam, não, Deus aceita eles também porque eles estão se consertando. Outros grupos falavam, rapaz, se eles não se circuncidarem e vierem para dentro do povo, não vão receber a salvação de Deus, não. Então, já existia essa celeuma entre eles. Então, olha o pensamento deles. Diante desse pensamento, que gentio que jamais ia poder fazer parte do povo de Deus se não virasse judeu, né? Jesus não ensinou isso, né? Mas os seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo, vieram e disseram, olha, Deus não está preocupado em os gentios se converterem ao judaísmo, não, viu?
Deus está aceitando qualquer um que crê nele. Se crê, está aceitando. E outro dia eu estava assistindo, novamente, The Chosen, que eu falo direto aqui, o episódio 4 de The Chosen, da segunda temporada, e tem uma cena muito interessante que me fez meditar sobre a passagem. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Jesus está sentado com os discípulos, né, festejando a festa dos tabernáculos. E aí, um dos discípulos faz um questionamento. Fala assim, Senhor, por que é que, se não me engano, Zacarias, por que é que Zacarias diz que os gentios vão festejar a festa dos tabernáculos anualmente no futuro? Como é que pode o gentio vir participar de uma festa que é nossa, que nós é que sabemos o que ela significa? Porque a festa dos tabernáculos é o quê? É o povo fazendo barracas, né? Eles fazem tipo uma tenda, eles moram nessa tenda durante uma semana para lembrar do tempo que eles passaram no deserto. Então, o questionamento do discípulo é o que eu nunca tinha pensado, né? O judeu realmente devia ficar com essa minhoca na cabeça, de ler Zacarias e pensar, rapaz, a festa dos tabernáculos é uma festa tão nossa, né? Tão significativa para o povo judeu, a história dele. O que um povo gentil tem a ver com isso? É quase como se a gente pensasse assim, Tiradentes, feriado de Tiradentes. Aí feriado cívico, né? Que a gente lembra daqueles heróis, que não foi só Tiradentes, mas aqueles heróis que tentaram trazer independência para o país e tal. Tem coisa mais brasileira que isso? Não vejo. De repente, a gente tem lá uma referência, sei lá, profética de dizer, um dia os americanos, os alemães, os indianos, os japoneses, eles virão e celebrarão o dia de Tiradentes junto com os brasileiros. Que sentido tem isso? Não faz sentido nenhum, né? Vai celebrar uma coisa que é nossa? E aí o discípulo questiona isso a Jesus, né? E aí Jesus fala assim para ele, eu não lembro bem a resposta exata, mas Jesus faz um comentário do tipo assim, agora você não entende, mas muita coisa vai mudar. Né? Muita coisa tem que mudar. Então é exatamente esse o lance. A gente perceber que, embora Jesus nunca tenha dito claramente assim, olha, os gentios não vão precisar virar judeus, não sei o quê, que isso foi uma decisão lá da igreja, mas muita coisa que Jesus tinha dito antes já estava apontando para isso. A ponto dele chegar, antes dele partir, por exemplo, dele ascender ao céu, dele chegar e dizer, olha, vocês vão pregar aqui em Jerusalém, depois na Judéia, vocês vão pregar os samaritanos também, depois vocês vão pregar todo o território de Israel e depois vocês vão começar a pregar os gentios. Vocês vão pregar as nações. E todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, inclusive referência ao Antigo Testamento, né? Então perceba que isso já estava realmente, essa questão da aceitação dos não-judeus, já estava na doutrina de Jesus. Como é que isso ia ser encaixado no judaísmo da época? Não ia e não foi, porque isso não mudou. O judeu continua sendo judeu, o judaísmo continua sendo o judaísmo, e a fé cristã teve que ser extirpada do judaísmo. Não teve jeito. Não era nem os judeus que queriam isso, mas foi algo forçado, né? Aí, continuando, ele vai e fala também sobre os vinhos, né? Então ele diz, também nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, o vinho se derrama e os odres se perdem. A gente aqui não sabe muito bem o que é isso, né? Tem gente que até hoje não sabe o que é odre. Eu vou te explicar o que é. O odre não é uma vasilha. O odre é uma espécie de um saco de couro, né? É feito um saco de couro. Em filme você já deve ter visto. Ele inclusive, geralmente ele tem uma boca assim, né? Ele parece uma garrafa, só que é feito de couro. Então, o vinho era colocado dentro daquilo ali. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o vinho, ele fermenta, né? E a fermentação faz com que ele se expanda, ele crie gases. Então, quando o vinho novo era colocado dentro de um odre já gasto, já velho, o que acontece? Na hora que o vinho expandisse o odre, ele ia rasgar, inevitavelmente, porque ele já tinha chegado no limite da sua expansão, né? Um odre novo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas um odre novo dessa largura assim, com o tempo, ele ficava desse tamanho aqui, ó, porque ele ia se expandindo. Chegava no limite dele, não dava mais para colocar vinho novo, só um vinho velho ali dentro. E aí, novamente, o povo da época entendia isso. Então, Jesus está dizendo aqui, quem é aqui que pega um odre novo, ou quem é aqui que pega um odre velho e enche de vinho novo? Aí todo mundo, quem é doido de fazer isso, Jesus? Eles entendiam o que Jesus estava falando, né? Por quê? Porque ambos se perderão. O vinho vai derramar, o odre vai se
romper, vai ter que jogar fora. Aí ele fala, o vinho novo, ele tem que ser posto em odres sem uso, ou um odre novo. E assim, ambos se conservam, né? Eles funcionam bem juntos. Agora, se for de outra forma, não funciona. Então, novamente, o que Jesus está dizendo aqui? E é muito interessante essa questão que ele fala do odre se perder, né? Ele diz o seguinte, os odres velhos, como eles já não se expandem mais, né? Ou seja, a fé judaica, como ela já estava tão bem estabelecida, suas tradições, a forma como ela já funcionava, até mesmo, vamos dizer assim, até mesmo os preconceitos, né? O preconceito no sentido de ideias preconcebidas, já estava tudo bem estabelecido. Como é que agora vem Jesus com uma coisa nova, que inclusive ia se expandir, né? Como a questão do reino, como é que ia funcionar dentro dessa estrutura rígida? Não ia funcionar, né? E é um fato histórico, isso aí não é uma acusação, não é uma crítica negativa, mas é um fato histórico que o judaísmo do primeiro século era um sistema rígido, inchado, já não tinha mais para onde ir, né? As coisas já estavam muito bem estabelecidas. E o judaísmo da época de Jesus só mudou porque o templo foi destruído. E aí ele precisou se reinventar, né? Mas até então, não acontecia. Então, é por isso que Jesus diz, olha, não dá para colocar isso aí dentro. Então, veja, em suma, o que Jesus está dizendo a fé cristã, ela não vai funcionar dentro do judaísmo. Ela pode adaptar-se dentro do judaísmo. Ela podia, e ela está sendo feita hoje, inclusive, né? Existem muitos judeus que estão adaptando a fé em Jesus ao seu modo de vida judaico. Isso não tem problema nenhum. Agora, colocar a fé cristã dentro do molde do judaísmo e deixar ele lá dentro não ia funcionar. Porque então significa que Jesus ia vir só para o judeu. E não era essa a situação. Jesus estava vindo para o mundo todo. Então, por isso, Jesus está dizendo que aquilo que ele está trazendo é uma coisa nova e que não ia poder ser encaixada dentro do judaísmo. Se o judaísmo quisesse adaptar para utilizar, podia. Mas ainda assim, a fé cristã não ia funcionar dentro do judaísmo. Ia ser uma coisa à parte. E eu não estou dizendo a você que ela seria uma religião à parte necessariamente, tá? Porque a religião cristã é Jesus, tá? A religião cristã não é um conjunto de regras, não é um conjunto de dogmas e tal. Não. Isso aí foi criado depois. A fé cristã é Jesus e aquilo que ele ensina. Então, até nesse sentido, Jesus está dizendo, olha, eu não vim trazer algo para se moldar a religião. Tanto é que um monte de coisa que eu estou falando aqui, vocês estão criticando, porque está indo de encontro às tradições religiosas. E eu não vim mexer com isso, né? Eu tô num novo nível aqui. Então, ele fala sobre os odres sem uso, né? Que é justamente isso aí. A escolha das palavras de Jesus, inclusive, são interessantes, porque quando ele fala sobre o vinho novo, até anotei isso aqui para não esquecer, quando ele fala referente ao vinho, ele está se referindo a ser algo que não existia ainda. O vinho novo é algo que não existia e passou a existir. Então é o quê? É aquilo que ele traz. Não existia. É uma doutrina completamente nova. Não está sendo adaptada de nada, não está sendo transformada. Ela é uma coisa nova. A doutrina do reino, ela não existia na terra. Jesus trouxe como nova. Agora, quando ele fala sobre odres sem uso, ele está se referindo a algo de qualidade, uma coisa de qualidade nova. Não significa necessariamente que fosse algo que não existisse antes, mas pode ser algo que foi construído a partir de outra coisa. E, irmãos, isso é precisamente o que aconteceu com a fé cristã. Porque a fé cristã, ela não nasceu do nada. Ela se adaptou do judaísmo. E eu já falei isso aqui com vocês. Quer queira ou quer não, o que a gente tem hoje como cristianismo é uma adaptação de judaísmo. Ou não é? A gente crê no mesmo Deus do judeu, a gente crê nos mesmos patriarcas, a gente chega a considerar Abraão nosso pai também. A gente usa as escrituras judaicas sem tirar nem pôr. A gente até mesmo compartilha de tradições judaicas que não foi Jesus que criou, não foram os apóstolos. Por exemplo, inferno. Procura inferno no Antigo Testamento para ver se você acha. Você não vai achar. Inferno não. Lago de fogo, lugar de condenação eterna, você não vai achar.
Isso é uma coisa que o judeu interpretou. E Jesus pegou emprestado isso. E a igreja perpetuou. Então, a fé cristã, ela é um odre novo, adaptado de algo que já existia, mas é novo, né? E está conservando aí uma doutrina nova que não existia. Então, até as palavras que Jesus usa no grego aqui, né, que não foi Jesus que usou, mas enfim, a tradução daquilo que Jesus diz é muito preciso ao que de fato a Bíblia fala a respeito do assunto. Inclusive, eu também anotei aqui para comentar com vocês que Hebreus 8:6, eu vou abrir aqui para ler isso para vocês. Hebreus 8:6 fala isso de uma outra forma. Ele faz um comentário muito interessante que bate exatamente com isso aqui que a gente está comentando. Olha o que diz Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles que ele está se referindo aos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então ele usa 3 vezes aqui a expressão superior, no sentido de qualidade, é melhor, é mais perfeito, né? E é mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui sobre a questão de odres novos, né? É uma aliança nova e melhor, e por isso precisa de um recipiente novo e melhor, ainda que ele possa ser adaptado do antigo, porque não tem jeito. O que foi dito no passado, tudo que Jesus ensinou é baseado na lei e nos profetas, né? Então, a gente não tem como fugir disso, e nem tem por que fugir disso, né? E aí Jesus finaliza falando uma coisa bem enigmática. Ele diz assim: ninguém tendo bebido o vinho novo, e ninguém tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz o velho é melhor. Olha, eu não sou enólogo, eu não bebo vinho, eu não entendo nada de vinho, não tenho paladar para beber vinho, já tentei, não tenho paladar, para mim gosto tudo igual, gosto de álcool, não gosto. Mas as pessoas costumam, né, preferir um vinho um pouco mais velho. Inclusive, outro dia até pesquisando, descobri uma coisa interessante, dizendo assim, que um vinho velho demais, ele não presta. Então, o vinho não é igual a bebidas, por exemplo, whisky, né? Que o cara envelhecido 50 anos, não é a mesma coisa. Um vinho de 50 anos, ele começa a ficar com gosto ruim. Ele fica velho mesmo. Mas a ideia é a seguinte: o vinho novo é aquele vinho que acabou de ser feito. E o processo de vinhos, né, acho que você deve saber, é aquela história que, inclusive, até hoje muitas vinícolas fazem isso, né? A pessoa vai lá, entra no lagar e vai pisando a uva, e aí sai o vinho. Aquilo é o vinho novo. Aquele vinho novo é suco de uva. É um suco de uva, como outro qualquer. Como esses que a gente compra na rua, né? Agora, o que é o vinho envelhecido? O vinho envelhecido é aquele que o processo de fermentação aconteceu. Aí surge o álcool, né? E quanto mais velho o vinho, mais teor alcoólico ele vai ter e vai, inclusive, embriagar mais fácil. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa que bebeu esse vinho velho e ele já está acostumado a beber esse vinho velho, não vai querer beber um vinho novo. Pegando um exemplo dos nossos dias, que não sei se vai ser um bom exemplo, mas vai ser algo do tipo assim, ó, e eu já vi gente dizendo isso. No nosso país é tradição beber cerveja, né? A cerveja é a bebida nacional. Então, uma vez eu questionei um pessoal, né? Um pessoal conhecido assim, falando sobre beber, sobre bebida, sobre o fato da pessoa ficar bêbado. E aí eles estavam até comentando justamente essas histórias de ficou bêbado, que ficou ruim, que não sei o quê. E aí eu fiquei, velho, por que vocês bebem então, se vocês sabem que o resultado não é bom, né? Por que vocês, por exemplo, não bebem cerveja sem álcool? Que inclusive hoje tem várias marcas de cerveja sem álcool. E aí o cara, não, cerveja sem álcool não tem graça. É o mesmo gosto. Aí o povo fica sempre dando uma desculpa. Não é o mesmo gosto não é a mesma coisa não. Agora mesmo uma marca de cerveja aí lançou uma cerveja nova que diz que é a mesma coisa. Se você beber a com álcool e a sem álcool, é a mesma coisa. Mas a pessoa vai preferir beber o com álcool. Por quê? Porque ela está acostumada com o efeito que o álcool tem sobre ela. Ela gosta daquele efeito. Até quando ela passa dos limites e ela fica meio ruim, zonza, ou vomita, etc. Até isso está na bagagem. De dizer, não foi bom o resultado, mas é melhor desse jeito. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, aquele que bebe o vinho velho e sente os efeitos do vinho velho, ele não quer beber o vinho novo, que é o vinho sem álcool, que é a cerveja sem álcool, que é o suco de uva, né?
Por quê? Porque ele já está acostumado com aquilo. Então, eu li muitas vezes essa passagem e pensava assim, rapaz, esse negócio parece estar errado, né? Parece que devia ser assim. Ninguém bebendo vinho novo quer o velho, porque diz o vinho novo é melhor. Até porque tinha um livro chamado assim, né? O vinho novo é melhor. E eu ficava com isso na cabeça. Eu acho que esse negócio está errado. Não consigo entender isso, não. Depois de muito tempo é que eu fui entender que o que Jesus está dizendo é, olha, eu estou dizendo a vocês que eu vou trazer uma tradição, pode ser uma tradição, não é uma tradição nova que não vai se encaixar na de vocês, vai ter que ser uma coisa nova. Agora também, por outro lado, eu tenho consciência do seguinte, a maioria de vocês não vai aceitar isso. A maioria dos judeus não vai aceitar mudar de tradição, porque eles estão acostumados com o vinho velho, sacou? O vinho velho aqui é as tradições judaicas. Então, ele está bebendo daquele vinho velho e o vinho novo para ele não vai ser bom ao paladar, não vai agradar ele. Por mais até que ele seja confrontado que aquele vinho que ele está tomando novo é de uma qualidade superior ao que ele está tomando, mas ele vai continuar tomando dele, né? E isso diz respeito, inclusive, não apenas aos judeus. Hoje acontece isso, né? Muita gente segue algumas tradições religiosas que quando se encontram com Jesus, eles querem tentar adaptar Jesus à tradição deles. Isso é problemático. Gera distorções, né? Até mesmo pessoas que seguem algumas vertentes da fé cristã, que são contaminadas por ideias que não são cristãs, e quando a gente às vezes confronta a pessoa e diz, mas vem cá, por exemplo, isso está na Bíblia? Não, mas mesmo assim eu continuo crendo no que eu creio. Tá bom, pode continuar, mas olha como é que a pessoa está agindo da mesma forma. Ela está tomando vinho velho, está sendo oferecido vinho novo, mas a pessoa está apegada ao velho. Né? Então é mais ou menos essa ideia do que Jesus está falando aqui. Ele revela, na verdade, aqui o maior motivo da rejeição dos judeus em relação a ele. Era a tradição. Eles não queriam abandonar a tradição. E aqueles que não estavam tão apegados a ela foram justamente aqueles que deram mais ouvidos, né, ao que Jesus dizia. Claro que houve exceções, porque Paulo, por exemplo, era extremamente pegado ao vinho velho. Só que a questão é a seguinte: o que Jesus precisou fazer com Paulo? Né? Precisou chegar e se revelar a ele. Porque com certeza Paulo era um desses encaixado nisso aqui. Ninguém bebendo vinho velho vai querer beber o vinho novo. Né? Então, infelizmente isso aconteceu, mas graças a Deus que hoje em dia essa realidade tem mudado. E é uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Há uma ideia errada no meio cristão de que agora a igreja que é o povo de Deus e os judeus se lascaram porque perderam a oportunidade. Não é verdade. A realidade é que o povo de Deus é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não pertence apenas aos gentios. A igreja de Cristo pertence a todos. Então, o que eu estava dizendo de graças a Deus, agradecendo a Deus, é que hoje em dia vocês não têm noção da quantidade de judeus que têm se convertido a Jesus. Eles muitas vezes abandonam tudo lá do judaísmo e vivem como gentios. Não tem nada, problema deles lá, não tem nada a ver com isso. E Jesus também não se importa com isso. Eles vão ser só mal falados pelos judeus, né? Mas existem também aqueles que seguem as suas tradições judaicas, que continuam a ser judeus, e eles estão crendo em Jesus do mesmo jeito. Então, o mesmo fenômeno que aconteceu no iniciozinho ali da igreja, e que infelizmente depois parou de acontecer um pouco, mas ainda acontecia, está acontecendo muito hoje em dia. Então, a consciência que eu quero que todos vocês tenham é que a igreja não pertence aos gentios. A igreja pertence a judeus e gentios. A igreja é justamente o ambiente onde tanto judeus quanto gentios coexistem debaixo da autoridade do Messias, que é Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Então, obrigado pela tua presença aqui. Te espero na próxima semana. Te desejo uma ótima semana, né? Uma semana cheia de saúde, de paz, de prosperidade. Te peço que, novamente, se você está chegando novo aqui, ativa aí as notificações do YouTube, ou então curte a nossa página no Facebook, para que você seja sempre notificado de novas aulas, tá bom? Então, que a paz esteja contigo e eu te espero na próxima aula.